Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso Divino Mestre, possa envolver-nos nas ondas da sua paz, de modo que possamos nos sentir bem, em harmonia, em sintonia com as vibrações espirituais que aqui se fazem presentes. Na antiga Grécia, por volta do século V a.C., havia um oráculo muito famoso, oráculo de Delfos, que era procurado por todas as pessoas gregas e não gregas da antiguidade, a fim de solucionar as questões mais diversas, de ordem afetiva, de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem material, de ordem política. E ninguém saía de lá sem resposta, sem um aconselhamento, sem uma orientação, a fim de conseguirem encontrar uma forma de resolver os problemas que lhes apoquentavam. E a fama desse oráculo crescia celeremente, e muitas autoridades políticas, chefes de Estado, imperadores, estadistas, assim como sábios, filósofos, sofistas, professores, acorriam até o oráculo de Delfos a fim de consultar as divindades para obter uma resposta para as perguntas que possuíam, para as interrogações que as incomodavam. Havia no pórtico do templo a seguinte inscrição: Homem, conhece-te a ti mesmo. Mas as pessoas que lá corriam davam pouca atenção, pouca importância para a profundidade daquele inscrito, desejosas de encontrar fora de si a resposta que tanto procuravam. Lá no oráculo, através de uma pitonisa, de uma médium, se punha em comunicação com os espíritos, que os gregos chamavam de divindades, Zeus, Apolo, Afrodite, entre tantos outros. E os sacerdotes que ficavam no entorno da pitonisa decodificavam a mensagem, muitas vezes enigmática, que chegava do mundo espiritual através da pitonisa, tentando fazer o aconselhamento, fazer a orientação devida para os consulentes. Certa feita, um sofista muito presunçoso foi até o oráculo de Delfos e, cheio de si, interrogou o oráculo acerca de quem seria o homem mais sábio de então. E o oráculo, sem rebuços, prontamente respondeu: Sócrates. Era o século V antes de Cristo. E a Grécia estava enfrentando o seu desafio maior. Estava plenamente envolvida na guerra do Peloponeso, na qual a cidade-estado de Atenas se confrontava diretamente com a sua co-irmã, a cidade-estado de Esparta. E a Grécia, que no século V havia visto seu apogeu, também passava a enfrentar o seu ocaso. E Sócrates está situado justamente nesse momento, nessa transição, do momento mais grandioso daquela civilização para a sua breve decadência. E ele, respeitado já pelas pessoas mais sábias, pelos políticos mais importantes, pelas pessoas de escola da sociedade ateniense, conseguia, através de uma humildade incomparável, demonstrar
a sua ignorância acerca das verdades existentes e, da mesma forma, demonstrar, através de questionamentos contínuos, a ignorância daqueles que se julgavam sábios. Dizia Sócrates: só sei que nada sei, reconhecendo assim a sua ignorância e forçando os seus contemporâneos, tão presunçosos, tão orgulhosos, tão vaidosos de um conhecimento vão, que também eram grandes desconhecedores. Reza a tradição que Sócrates era inspirado por um daimon. A palavra grega daimon, que acabou sendo incorporada pela tradição ocidental, herdeira tanto da religião judaico-cristã quanto do pensamento político e filosófico greco-romano, trouxe para a sua visão de mundo o termo demônio associado impropriamente ao ser inferior, mergulhado nas trevas, votados ao mal. Para muitas religiões tradicionais, estes seres existem e foram assim desde sempre. E o seu ofício é operar na queda dos seres humanos. Mas, originalmente, etimologicamente, a palavra daimon significava apenas um gênio, um espírito, uma entidade incorpórea que influenciava o cotidiano de uma determinada pessoa. E é nesse sentido que Sócrates, segundo as tradições da filosofia, era inspirado por um daimon, que alimentava e aumentava a sua sabedoria e a sua compreensão da existência e das coisas espirituais. Essa entidade espiritual, certamente o seu mentor, o seu guia, o seu protetor, esteve ao lado de Sócrates em todos os momentos da sua vida e, sobretudo, nos momentos de grande inspiração, quando proferia os seus discursos, as suas lições, os seus ensinamentos, que revolucionaram o pensamento filosófico e dividiram a história da filosofia em duas partes. A filosofia anterior a Sócrates, a pré-socrática, e a filosofia posterior a Sócrates, a socrática. E Sócrates, inspirado pelo seu daimon, ensinava, entre outras coisas, a importância da valorização do ser, a necessidade de um comportamento ético-moral adequado à realidade transcendental da vida. Ensinava a imortalidade, ensinava, embora veladamente, a comunicação com o mundo espiritual. Era conhecedor da palingenesia, que era a forma como os gregos denominavam a doutrina da transmigração da alma, da reencarnação. Ensinava a existência do mundo espiritual, que passou a tradição filosófica de forma velada nas doutrinas platônicas, nos seus célebres diálogos, como sendo o mundo das ideias, de onde procede as realidades primeiras e últimas. Então Sócrates estava imbuído da realidade universal, cósmica, transcendental, espiritual. E nos seus discursos, que sobreviveram à passagem do tempo, na eloquência e na escrita dos seus discípulos, já que, a exemplo de Jesus, nunca se dignou a escrever nada, e os seus ensinamentos, dado a sua pujança, a sua força, o seu vigor, e por estarem envolvidos nesse halo de espiritualidade, têm permanecido de pé, mesmo ante as doutrinas filosóficas acadêmicas da atualidade, que se caracterizam por um acendrado negativismo e materialismo.
E as ideias de Sócrates, que chegaram até nós através de Platão, principalmente, e outros dos seus discípulos, acabaram tornando-se um dos pilares do pensamento moderno, da civilização moderna. Com o passar do tempo, já no século XIX, começam a intensificar-se a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, através da fenomenologia mediúnica incipiente, que passa a se manifestar, chamando a atenção do mundo, sobretudo no século em que a ciência esteve em primeiro lugar em todas as elucubrações, em todas as reflexões, em todos os diálogos travados entre as pessoas com relativa formação cultural, frente aos grandes debates teológicos do século XIX, que estavam sem base, sem sustentação, uma vez que o avanço do pensamento científico, que já vinha desde o século XV, do século XVI, o movimento renascentista, com a Revolução Científica, o Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Isaac Newton e tantos outros, se intensificando e desmoronando a pouco e pouco o arcabouço dogmático das religiões tradicionais. E os debates teológicos do século XIX estavam inócuos, sem base de sustentação. E a sua culminância é o ano de 1870, quando o Papa Pio IX decreta o dogma da infalibilidade papal, né? Dizendo que o Papa, a partir daquela bula que era decretada, passava a ser a única autoridade nas questões teológicas, sendo a sua palavra inquestionável. Era o reconhecimento de que as ideias religiosas estavam necrosando, as ideias cristãs, ricas de espiritualismo no primeiro século da era cristã, e depois reanimadas no século XI e XII pelo movimento franciscano, estavam agora caindo no obsoletismo, caindo no esquecimento, estavam morrendo, estavam enfraquecendo. E é justamente neste contexto que chega a mensagem dos céus à terra através da mediunidade, comprovando todas aquelas ideias que Sócrates havia ensinado teoricamente nas suas preleções, nas suas aulas, nas suas palestras, nos seus ensinamentos. E, principalmente na América do Norte, no ano de 1848, no seio de uma família tradicional de vertente protestante, metodista, passa a se dar estranhos fenômenos, barulhos insólitos, que passavam a se manifestar por toda a casa, durante o dia, durante a noite, em diferentes momentos, e que passava a desafiar a tranquilidade e o sossego da família. E essa família, que girava em torno dos pais, família Fox, e que possuía 3 filhas, as 3 adolescentes, e que veio a se saber mais tarde, eram dotadas de uma faculdade que veio a ser chamada nessa época de mediunidade, e que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro dos médiuns, no seu capítulo 14, esclarece tratar-se de uma faculdade normal do gênero humano, todos a possuem,
em grau mais ou menos elaborado, desenvolvido, educado. Mas, a rigor, todos nós, segundo a definição kardeciana, somos médiums. Embora aplique-se o conceito médium, aquele que apresente essa faculdade, um grau mais patente, mais evidente, mais desenvolvido, que consegue, de uma forma mais livre, comunicar-se, interagir com o mundo espiritual, registrando a presença destes seres que nos cercam o tempo inteiro e que estão ao nosso lado e cuja presença e influência não registramos conscientemente, senão inconscientemente, através dos processos da irradiação mental, nas quais nos comunicamos ininterruptamente uns com os outros, tanto encarnados com encarnados, como encarnados com desencarnados e vice-versa. Através desse processo, então, todos somos médiuns, porque estamos sob o impacto de radiações mentais contínuas que inconscientemente registramos e decodificamos, compreendemos. Embora os nossos sentidos, na atualidade, ainda sejam pouco desenvolvidos para perceber estas sutilezas das nossas relações intra- e interpessoais. Então, estas meninas, as meninas Fox, eram grandes médiums, com uma faculdade voltada para as manifestações de efeitos físicos. E veio a saber-se que estes ruídos, estas batidas, estes sons insólitos estavam sendo provocados por um espírito que, de certa forma, estava preso àquele local, àquela casa, onde, segundo esclareceu mais tarde, fora vítima de um assassínio. Identificou-se como sendo Charles Rosma, um antigo vendedor ambulante, um mascate, que hospedara-se naquela casa algumas décadas antes, quando era proprietária da mesma uma outra família, que possuía uma dívida com ele, e ele fora cobrá-la. E à noite, o senhor endividado comete o assassínio e o enterra no porão da casa. E ele, preso àquele local, conseguiu manifestar-se naquele lugar através da mediunidade das meninas. E era algo novo e que despertou a atenção não só de Nova York, onde ficava a localidade, Hydesville, mas de todos os Estados Unidos, de toda a América, de todo o mundo. E aquele fenômeno passou a propagar-se como um incêndio numa mata em tempo de seca, de forma muito rápida, despertando a atenção geral das pessoas. E ali, naquele vilarejo, no seio de uma família humilde, que seguia os ensinamentos do Cristo sob a ótica, sob o viés do protestantismo, se reinicia uma prática que já era usual e conhecida desde a mais alta antiguidade, onde nos templos iniciáticos dos egípcios, dos gregos, dos hindus, dos babilônios, dos caldeus, dos sumérios, já se professava essa prática de comunicação com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E ali, em 1848, no vilarejo de Hydesville, o que antes acontecia de forma velada, oculta, e só alguns eram privilegiados de travar um conhecimento e um contato mais estreito com o mundo espiritual através de uma iniciação rigorosa e muitas vezes dolorosa, estava ali à disposição de todos. Um dos segredos mais bem guardados de toda a história da humanidade. A forma, o método,
o mecanismo de comunicação com o mundo espiritual. Ali, naquele instante, estava desterrado e resolvido um dos maiores mistérios de todos os tempos, o mistério da morte. Com Charles Rosma, uma entidade que passara a obsedar a família e a perturbá-la com aquelas pancadas, com aqueles ruídos, em conversa, em colóquio, em diálogo com a família Fox, consegue solucionar os seus traumas, relatando a violência que sofrera e conseguindo libertar-se dela através da conversa fraterna, que hoje é imitada nos centros espíritas através das sessões de desobsessão. E ali, justamente, através da manifestação daquela entidade, estava, de forma patente, confirmada a imortalidade da alma. E o que acontecer em Hydesville passar a multiplicar-se em todos os lugares da superfície terrestre. Em todos os centros culturais do planeta, tornou-se prática comum a comunicação com o mundo espiritual. Mas não fora a sabedoria divina determinar, segundo os tempos que se viviam, o derramamento sobre a terra de novas verdades espirituais, poder-se-ia dizer que a humanidade ainda encontrava-se despreparada para o recebimento destes informes, destes esclarecimentos. E passaram a intercomunicar-se com o mundo espiritual para atender finalidades menos nobres, fazendo que o livro sacro do Pentateuco mosaico, Deuteronômio, já rechaçava, já proibia, que era a prática da necromancia ou nigromancia, que é a comunicação com o mundo espiritual, sem o devido respeito, sem seguir normas éticas e morais, sem a devida reserva e para atender finalidades nobres. Como muitos hoje fazem através da prática do magismo, de trabalhos em franco comércio com as entidades umbralinas que cercam a Terra. E passaram a comunicar-se com o mundo espiritual para divertir-se. E Paris, que era a capital cultural da Europa e do mundo no século XIX, tornou-se ali muito célebre, muito famoso, a prática em todos os saraus, concertos, reuniões na alta sociedade, a comunicação com os espíritos como uma forma de descontração, de divertimento, de passatempo, ao redor de pequenas mesas, principalmente a mesa de pé de galo, que era uma mesa pequena, redonda, possuindo uma única haste que se abria em 3 pés de sustentação. E os médiuns depositavam as mãos sobre a mesa, e a mesa passava a mover-se, a elevar-se no ar, sem ponto de sustentação, a bater com um dos pés no chão, geralmente uma pancada significando sim, 2 pancadas significando não, ou logo em seguida, desenvolvendo-se os primórdios da tipologia, com os números de pancadas correspondendo ao número de ordem da letra do alfabeto e obtendo através desse processo comunicações mais elaboradas, mas ainda muito difíceis. E é justamente nessa época, na segunda metade do século XIX, que um célebre professor francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, no auge da sua maturidade, um dos pioneiros da pedagogia moderna, discípulo dileto de João Henrique Pestalozzi, um dos introdutores do método pedagógico pestalozziano na França, em Paris, diretor de escola, ministrante de vários cursos na área da linguística, da história, da fisiologia, da anatomia, da física,
da química, fazendo uma atividade filantrópica, o que nós diríamos hoje voluntária, ministrando muitos cursos gratuitamente, auxiliando na difusão do esclarecimento e na diminuição da ignorância, que imperava, como impera ainda nos dias de hoje em nosso meio. E este célebre professor, repetimos, no auge da sua maturidade intelectual, um dos pioneiros no campo da magnetização, discípulo de Mesmer e de Puigcegor, que utilizava essas práticas na pesquisa através da aplicação do magnetismo e na sua aplicação também para fins terapêuticos, do qual vai evoluir, salvo algumas alterações, a fluidoterapia que hoje aplicamos nas casas espíritas através do passe, da água fluidificada, magnetizada, da oração, etc. E este professor, convidado por um amigo, também magnetizador, o senhor Fortier, a presenciar uma dessas reuniões em que a mesa respondia a respostas inteligentes, o professor, imbuído do pensamento do seu tempo e não aceitando nada de antemão sem antes ter verificado, sem antes ter examinado, sem antes ter se informado a respeito, acede e segue com o seu amigo numa reunião realizada a portas fechadas na casa de uma senhora, Madame Roger, célebre sonâmbula, uma das mais famosas do século XIX, e na casa da qual se estabelecia o intercâmbio com o mundo espiritual. Ali, aquele professor sentiu um estalo em sua cabeça. Era como que uma torrente de verdades espirituais descesse sobre o seu cérebro altamente intelectualizado, imbuído das ideias culturais do seu tempo, compreendendo os enigmas da vida e da morte e vendo ali a solução, naquela comunicação com o mundo espiritual feita através da mesa, a solução para os problemas mais inquietantes do conhecimento humano, da filosofia, da teologia, da ciência, da dor, dos enigmas que tanto incomodavam e ainda incomodam o ser humano da atualidade. E a partir dali, aquele professor passou a interessar-se cada vez mais por aquela fenomenologia. Era o ano de 1854. Logo em seguida, ele tem a oportunidade de participar das reuniões que se professavam na casa de Mademoiselle Planey-Mazon, onde teve ensejo de comunicar-se com inúmeros espíritos, tendo oportunidade de obter comunicações mais completas, mais elaboradas. E em seguida passa a frequentar as sessões realizadas na casa da família Baudet, onde duas meninas, Caroline e Juliette, uma com 16, outra com 14 anos, respectivamente, demonstraram uma mediunidade fantástica, através da qual manifestava-se o espírito guia protetor da família, que se identificava como sendo Zéfiro, e que manifestava-se em todas as reuniões, abrindo os trabalhos, respondendo a todas as perguntas, as mais diversas, e as reuniões também seguiam num clima de descontração e divertimento, onde muitas pessoas iam para fazer perguntas do seu dia a dia, de questões que as estavam perturbando, de problemas financeiros, problemas até mesmo de herança, onde invocavam o familiar recém-desencarnado num total desrespeito pela sua significação e importância, para interrogá-lo, inquiri-lo acerca das disposições dos bens testamentados.
Então as reuniões também seguiam nesse clima. Mas Hippolyte Léon Denisard de Rivail tudo observava em silêncio, anotava muitas das comunicações que possuíam uma utilidade geral para as pessoas e passou a frequentar essas reuniões periodicamente, sempre às quartas-feiras à noite e sábados à noite, com regularidade invejável, verdadeiramente interessado no que estava por trás daquela fenomenologia e, sobretudo, nos ensinamentos que poderiam ser obtidos através daquele processo. Numa das ocasiões, Hippolyte Léon Denisard de Rivail quebrou a sua rotina, ele que nunca fazia pergunta, manifestou o desejo de saber se poderia invocar um espírito a fim de responder alguns dos seus questionamentos. O espírito guia da sessão, Zéfiro, anuiu, consentiu que sim, e perguntou qual espírito Hippolyte Léon Denisard de Rivail desejava invocar. E ele respondeu, Sócrates. Ante a expectação geral, muitos já dispostos a rir e esperando a resposta de Zéfiro, que fazia a troça de tantos e de todos que desejavam invocar espíritos de pessoas célebres, de pessoas que foram famosas na Terra, como se essa não tivesse suas ocupações no mundo espiritual, ou se não estivessem já reencarnadas na Terra ou em outros planetas do universo, Zéfiro respondeu da seguinte forma, para a surpresa do próprio professor: sim, Sócrates, inclusive, já vem frequentando algumas das nossas sessões, algumas das nossas reuniões, respondendo às suas arguições mentais, porque Hippolyte Léon Denisard de Rivail já estava mentalmente fazendo evocações a Sócrates, chamando, fazendo interrogações, fazendo perguntas, e Sócrates as atendeu, já fazia algumas sessões que vinha acompanhando o desdobramento dos trabalhos e estava ali presente, inclusive, naquela reunião, para atender, para a surpresa do próprio professor, a sua solicitação. E ele fez uma série de questionamentos que foram respondidos da forma mais sábia e eloquente possível, fazendo jus à elevação intelecto-moral daquele nobre espírito. E as jovens meninas, repetimos, de 16 e 14 anos, passaram a responder, através dos processos mediúnicos, a todos esses questionamentos, dos quais surgiram respostas dotadas de uma elevação inadmissível de ser obtida através de duas crianças, de duas jovens. E é justamente nesse meio que, a partir desse contato com Sócrates, vai mudar de natureza, a pedido do próprio professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que vai pedir que as reuniões sempre comecem no horário marcado, seja iniciado por uma prece, a fim de atrair a presença dos bons espíritos, dos espíritos de escola, dos espíritos evoluídos, e só então se passe a invocação e a comunicação com o mundo espiritual. No século XIX, se fazia muito, era praxe a invocação dos espíritos. Se ia até o médium, até a sessão mediúnica, e se invocava o espírito com o qual se desejaria comunicar-se. Hoje, nos meios espíritas brasileiros e internacionais, se tem uma nova compreensão, aludindo à famosa resposta de Chico Xavier, quando uma senhora, um tanto desesperada por ter perdido um filho precocemente,
e muito triste por não conseguir obter nenhuma comunicação com ele, Chico Xavier, né, sorriu para ela com a sua candura e respondeu que o telefone só toca de lá para cá, do mundo espiritual para cá. Então, no meio espírita, na atualidade, nós temos essa compreensão que, para evitar inúmeros problemas, como até mesmo da mistificação, se evita invocar uma entidade específica, espírito X, e deixa-se, em nossas sessões mediúnicas, a manifestação voluntária das entidades que ali se encontram nas condições adequadas para comunicar-se, para manifestar-se, para, conforme seja a reunião, deixar a sua palavra amiga, trazer um esclarecimento, trazer uma informação nova, uma diretriz para o grupo, ou então pedir ajuda, né, nos complexos problemas da obsessão e da desobsessão. Né. Mas no século XIX, como a prática da mediunidade ainda era incipiente, era prática comum a invocação dos mortos. E muitas vezes, como dissemos antes, sem a devida reserva, sem o devido respeito pelo ser transcendente que segue vivo, portador da sua individualidade, das suas características pessoais, das suas emoções, dos seus sentimentos, e que pode vir ferir-se com o tratamento deseducado e impróprio que muitos até hoje têm para com as almas daqueles que já demandaram o mundo espiritual. Então, naquelas reuniões que mudaram de natureza, voltadas para a informação, para o esclarecimento, para a autoiluminação, surgiram um conjunto de lições surpreendentes. Certa feita, para a surpresa geral na reunião, um dos mentores espirituais daquele professor manifestou-se, dizendo que, na noite anterior, quando este estava compulsando alguns escritos, eu vira vários estalos numa prateleira que servia de sustentação para livros. Era a sua manifestação, era uma manifestação espiritual, querendo chamar a atenção para a redação de um parágrafo específico em que ele havia cometido uma impropriedade. E aquilo surpreendeu o grupo, porque ninguém ali sabia, nem as médiuns através das quais o Espírito manifestou essa colocação, de que aquele professor estava reunindo os ensinamentos obtidos ali naquele grupo, numa obra, num livro. Pensavam eles que o professor desejava elaborar um curso de novo espiritualismo para disseminar essas ideias novas. Mas estavam enganados, porque a sua proposta era mais audaciosa. Era compilar um livro que sintetizasse os principais informes, as principais informações que estavam sendo trazidas por diversos espíritos, através daquelas duas médiuns e através de outros médiuns que estavam sendo encaminhadas para ele. E é justamente daí que surge, no dia 18 de abril do ano de 1857, a publicação de uma obra magistral, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza interior do ser, a sua transcendentalidade, a comunicação entre vivos e os impropriamente chamados de mortos, as penas e consolações desta e da outra vida, sintetizando todos os ensinamentos que os espíritos estavam trazendo para a humanidade através dos mecanismos da mediunidade. E esta obra, ela tem uma importância cuja dimensão ainda nós espíritas não compreendemos muito bem, porque ela assinala o nascimento do espiritismo sobre a Terra.
A própria palavra espiritismo não existia. Essas novas ideias calcadas nos ensinamentos dos espíritos eram conhecidas na Europa e na América como novo espiritualismo. Na Inglaterra e nos Estados Unidos até hoje são conhecidos como New Spiritualism, né? O novo espiritualismo. E aquele professor que veio a adotar um pseudônimo de Allan Kardec, né? Ele vai, no primeiro item da introdução desta obra, forjar um neologismo, uma palavra nova, espiritismo, por entender que para coisas novas são precisos, são indispensáveis termos novos, designações novas. E por isso ele entende por bem criar esse termo, espiritismo. Então, o espiritismo não existia antes da publicação do Livro dos Espíritos. Ele nasceu com o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos marca o surgimento do espiritismo na face da Terra. Embora os conhecimentos espirituais estivessem espalhados no seio de todas as religiões e olvidados nos cultos iniciáticos da antiguidade, ou no próprio movimento esoterista que havia ganhado novo fôlego no século XIX, com Madame Blavatsky, Leadbeater e outros, né? A doutrina espírita surge como um corpo doutrinário, reunindo, amalgamando de forma sistemática e devidamente encadeado os ensinamentos e as lições que estavam esparsos, perdidos aqui e ali nos livros sagrados de todos os tempos, nos tratados filosóficos produzidos pelas genialidades ao longo da história, nas narrativas dos santos e místicos, nos escritos de muitos cientistas, como do próprio Isaac Newton, que no caso da sua vida teve uma forte inclinação para o misticismo e que elaborou e decodificou a lei da gravidade, tentando explicar a ação de Deus sobre a matéria. Essa era uma das suas preocupações. Então o Espiritismo vem reunir nesse corpo logicamente organizado essa nova ordem de ideias que tem por destino transformar a humanidade, iniciando-a num conhecimento deveras sagrado acerca da sua realidade interior, acerca da sua intimidade, acerca da sua natureza, acerca da sua consciência. E o Livro dos Espíritos, no dizer de um jornalista que leu a obra logo após a sua publicação, do Chalard, e que escreveu num dos periódicos parisienses, que o Livro dos Espíritos constituía um dos capítulos principais do grande livro do infinito. E melhor não poderia definir esta obra grandiloquente que marca o nascimento de uma nova era para a humanidade. A era espiritual, que terá como característica central o despertar do ser humano para as verdades espirituais, para a sua realidade transcendental, para a consciência plena de que é um espírito imortal, que não é a primeira vez que está na Terra, que não teve a sua origem no ato conceptivo e que não terá o seu fim por ocasião da morte, mas que seguirá além. Então, o Livro dos Espíritos, marcando a gênese do espiritismo na Terra, assinala para o ser humano novos informes, novas lições, novos esclarecimentos acerca da sua essência. E numa das suas questões mais importantes, a questão 919, em que Allan Kardec, que foi o pseudônimo adotado pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivail, já que um dos espíritos guias que o amparavam nas suas sessões mediúnicas revelou-lhe que ele havia
em uma das suas vidas terrenas, habitado a terra na Gália, que é a atual França, no século I a.C., na condição de um sacerdote druida chamado Allan Kardec. E os druidas possuem um contato muito íntimo com o mundo espiritual e uma memória espetacular, porque como não conheciam a escrita, os seus sacerdotes guardavam toda a história do seu povo na sua memória. Iam declamando-a, passando de geração em geração, através de versos adredemente preparados para este fim, para esta finalidade. E eles tinham uma ligação muito estreita com a natureza e também eram conhecedores da imortalidade do ser, comunicavam-se com o mundo espiritual, realizavam eram conhecedores de algumas técnicas mediúnicas que as aplicavam e que foram dominados pelos romanos na sua ânsia de conquista nos últimos anos do século I a.C., quando Júlio César avança sobre eles e narra numa obra intitulada De Bello Gallico, a Guerra da Gália, as suas conquistas. E é uma obra que constitui um dos primores da historiografia romana, mas que narra detalhadamente os passos da conquista de Roma sobre a Gália, mas que apresenta em um dos seus capítulos de autoria de Júlio César um conjunto de informes sobre as crenças que os gauleses tinham. E entre elas, Júlio César especifica a da imortalidade da alma, a da reencarnação, a da comunicação com o mundo dos mortos. Então, num dos principais documentos que se tem sobre os gauleses, se conhece as suas práticas e crenças espirituais. E Allan Kardec, nessa época, era um sacerdote já familiarizado com este contexto do intercâmbio com a espiritualidade. E vinha, no século XIX, cumprir uma missão grandiosa, para a qual ele preparara-se muito no mundo espiritual antes de encarnar. Tanto que o século XIX, a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII, mas que já abre o avanço das novas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, justiça social, preparando o mundo para a acolhida dessas novas ideias espirituais, que Allan Kardec, ao encarnar no ano de 1804, estava já predestinado a ser o portador, né, desse novo conjunto de ideias para os seres humanos. E, informado, então, desta sua designação numa vida passada, enquanto sacerdote druida, Hippolyte Léon Denisard de Rival resolve adotar o pseudônimo Allan Kardec para diferenciar as obras que estava publicando enquanto arauto dessas novas ideias, enquanto codificador dessa nova doutrina, das obras que havia publicado enquanto professor, enquanto intelectual, que incluía inúmeros manuais de aritmética, de geometria, de matemática, uma gramática da língua francesa, algumas tábuas cronológicas da história da França e da história europeia. Um homem que dominava o conhecimento do seu tempo e que, já no ocaso da sua vida material, é chamado a cumprir a sua missão, a da codificação do Espiritismo. E ele faz, num espaço que vai mais ou menos de 1854 até 1869, ano da sua desencarnação, toda a obra da codificação espírita, um verdadeiro monumento monolítico que desafia a lógica mais avançada e principalmente o Livro dos Espíritos, que é uma obra transcendental que
embora muitas obras que surgiram na mesma época que o Livro dos Espíritos, como o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, ou a obra O Capital de Marx, as ideias de Charles Darwin, um pouco posteriores ao Livro dos Espíritos, de 1859, algumas ideias no campo da psicanálise, que vai nascer no ano 1900, com a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Estas obras que nasceram influenciadas pelo conjunto de ideias do século XIX e que passaram por todo um processo de reformulação, inclusive as ideias de Darwin, que hoje são enquadradas no que se chama neodarwinismo, novo darwinismo, sofreram alterações, sofreram modificações, foram modificadas. O Livro dos Espíritos, passados 151 anos, não sofreu nenhuma modificação, nenhuma alteração, porque ele é produto de um diálogo inimaginável do mundo material com o mundo espiritual. A maneira dos diálogos platônicos. Toda a obra filosófica de Platão, discípulo principal de Sócrates, era em diálogos. E o Livro dos Espíritos, seguindo a tradição filosófica dos antigos diálogos, vindas desde os tempos socráticos, desde os tempos de Sócrates, constitui uma verdadeira síntese do conhecimento humano, operado nesse diálogo do mundo material com o mundo espiritual. E acaba sendo esquematizada na forma de perguntas e respostas, incluindo questões que estão à espera de melhor compreensão e melhor desenvolvimento. Podemos dizer que até mesmo as obras de André Luiz, que já são consideradas uma revelação dentro da revelação espírita, e é o que de mais novo se tem dentro da doutrina espírita desde os tempos da codificação, todas estas obras são fundamentadas no Livro dos Espíritos. Não há um informe em qualquer uma das obras de André Luiz que não possa ser devidamente localizada, apoiada, estribada no Livro dos Espíritos. Então é uma obra que nós espíritas precisamos conhecer melhor, já que o Espiritismo começa com ela, e que é a obra mais importante de todas. E muitos são espíritas há 5, 10, 15 anos e nunca conseguiram ler toda a obra. Isso é quase um paradoxo, né? E é, de certa forma, inadmissível. Porque se nós nos definimos como espíritas, nós temos o dever moral de conhecer a doutrina que nós estamos professando. E, portanto, a leitura do Livro dos Espíritos e das demais obras básicas é indispensável. Nós precisamos fazer para compreender melhor o que é o Espiritismo. Quando nós desejamos beber uma água saborosa, pura, cristalina, sempre se fala que a água da fonte é melhor. O Espiritismo é a mesma coisa. A fonte do Espiritismo está no Livro dos Espíritos. Com certeza a água que ali se há de beber é muito mais pura, muito mais cristalina, muito mais saborosa. E é uma obra fácil de ler, como é de perguntas e respostas. Nós podemos ler uma questão diária, ou 2, ou 3, conforme conseguirmos, né? Que nós vamos vencer as suas 1018 ou 1019 perguntas e respectivas respostas, dependendo da tradução. Então, como estávamos dizendo, numa das questões mais importantes, a questão número 919, Allan Kardec interroga qual o meio mais eficaz que tem o homem para se ver livre da influenciação do mal e conseguir seguir o caminho reto. E os espíritos respondem da seguinte forma: um sábio da antiguidade já vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Uma referência direta ao mundo grego da antiguidade, aos ideais socráticos e platônicos. Numa resposta complementar,
assinada pelo Espírito Santo Agostinho, e que é longa, extensa, e que requer análise devida, atenção especial e demorada, Santo Agostinho, espírito, comenta que o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual, é a chave para o desenvolvimento pessoal, é a chave para o melhoramento progressivo da criatura. E o Espiritismo não ensina outra coisa. Reforma individual da criatura para que a mesma se reflita em toda a humanidade e para que esta reforme-se também, para que esta se renove à luz destes conhecimentos transcendentais que nos convidam a cada momento da nossa vida a refletir sobre a nossa existência na Terra, sobre os problemas que enfrentamos, sobre os dramas que nos angustiam, sobre as aflições que nos incomodam, sobre os problemas multifários que nos perturbam e inquietam. E estas lições vêm não só nos consolar, mas sobretudo nos esclarecer, nos iniciando, como dissemos antes, numa nova ordem de ideias que há de renovar as paisagens do nosso mundo interior, que há de renovar a nossa consciência, preparando-a para uma vivência melhorada sobre a face da Terra. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos abençoe, que nos auxilie e que nos assista sempre nesta nossa jornada de conhecimento destas lições sublimes que estão à nossa disposição para o nosso crescimento e para a nossa libertação. Que Jesus nos abençoe.